Esse é o jeito mais fácil de você descer canais curvos e atrésicos com segurança. Não sei você, mas por muitos anos eu pensava em tratar um molar inferior, bati os olhos ali naquela radiografia periapical inicial, já vi aquele monte de curvatura, já nem via luz de canal direito, né? Toda aquela atresia e pensava, meu Deus, como que eu vou conseguir, né? Se uma curvatura, às vezes eu já lutava ali para conseguir chegar naquele comprimento adequado, tá satisfeita com o meu raio-x final, imagina múltiplas curvaturas em múltiplos planos. E a gente está olhando às vezes para uma radiografia, uma visão 2D, é quase que aquela visão só, uma fatia sagital que a gente está enxergando, e quando a gente leva isso para uma tomografia, a gente sabe que a complexidade é ainda maior, porque aquele é só um dos planos onde eu identifico várias curvaturas e eu tenho outros planos com outras tantas. Então, se a gente olha para esse pico do Everest, vamos chamar assim, e fala, pô, dá até, não preguiça num sentido ruim, né? Da preguiça do tipo, olha, eu vou levar não sei quantas sessões para chegar até não sei onde, não é que eu vou investir 2, 3, quantas sessões forem necessárias, eu vou chegar no meu objetivo. O negócio era, não importa o tempo, eu não sei qual o resultado que eu vou conseguir. E muitas vezes aquele resultado ficava aquém, frustrava na hora que eu olhava para o raio-x final, porque tinham sido N sessões, o paciente estava ali, né, confiando em mim e eu dando o meu melhor, com certeza ali, todo o meu empenho e dedicação, e ainda assim não era suficiente. Então eu vou falar aqui para você com muito gosto, algo que pode ser, que te ajude aí no seu dia a dia, né, e de maneira bastante simples, não precisa ficar inventando que é com o instrumento X, Y, Z, você pode aplicar isso, aplicar esses princípios, tá, que eu acho muito mais válido, às vezes a gente saber qual que é o princípio que está por trás, né, qual que é aí o raciocínio que está por trás, e aí você, dentro da sua realidade, dentro do que você tem de equipamento, do que você tem de lima, você consegue executar no que for o melhor protocolo, certo? Então o negócio é o seguinte, quando a gente tem um problema ou um desafio, algo que é muito grande, isso se torna mais fácil e mais concreto para a gente executar se a gente for um passo de cada vez. Então, vou destrinchar aquilo em passos menores e basicamente isso segue essa regra. Quando eu tenho essas curvaturas, eu vou fazer o quê? Trabalhar uma curvatura por vez. E como trabalhar essa uma curvatura por vez? Pensa no seguinte, você tem que ter uma lima de glide para aquela curvatura e uma lima que eu vou chamar aqui de shape daquela curvatura, certo? Naquele momento. Não que seja o seu shape final depois de preparo, mas como estratégia para você conseguir terminar um caso como esse, múltiplas curvaturas, múltiplos planos, se você aplicar isso daqui, você com certeza vai chegar aí num resultado bastante, se não for o mais extraordinariamente desejável, você vai estar muito perto e conforme você for treinando, você vai chegar cada vez mais lá. Então, só como um exemplo aqui rapidinho, nesse caso, né, temos várias curvaturas, tem a curvatura de saída aqui na cervical, uma interferência cervical. Aqui, vamos dizer que a gente já está meio habituado a trabalhar o que? Um desgaste anticurvatura, né? Um preparo ali de embocadura de canal, no sentido sempre oposto ao da furca, né? Que eu vou usar o que? Uma lima de glide mecanizado e uma lima de shape para isso. Como eu estou lidando numa região ainda mais cervical, eu posso usar nesse momento, aproveitar para ter um acesso melhor a esses canais, e isso significa muito, especialmente na hora que eu estiver trabalhando depois lá apical, porque reduz a pressão dos meus instrumentos para a região apical. Então, nessa hora, uma sugestão do instrumento para fazer esse shape, né, ou esse desgaste aí anticurvatura seria uma lima 2508. E depois, conforme eu vou me aprofundando, eu vou selecionando essa lima, né, de glide, que pode ser um instrumento 1503, e digo, existe um instrumento que eu gosto de pensar nele como se fosse um pré-glide. Nesse momento aí mais exploratório dos canais, que é a 1601 Inverter da Newtek, tá? Um instrumento, anota aí que ele vale realmente aí investimento. Então ele é quase como um pré-glide, aí um instrumento de glide, então para aquela curvatura seguinte, que seria uma curvatura aí meio de terço médio, um pouco mais amena, depois curvatura de terço médio para apical, lembrando que eu estou vendo só um plano aqui, eu tenho outros planos, eu tenho aqui, se eu for olhar no sentido coronal,
e estou trabalhando num canal mésio-vestibular de um molar inferior, desse daqui no caso, eu sei que além dessa curvatura que eu estou vendo no plano sagital, eu tenho uma curvatura do vestibular indo para lingual e do lingual indo para vestibular, ou seja, uma confluência dessas raízes, né? Então, de novo, vamos lá, daí eu posso usar minha lima até de pré-glide, aí é inverter para eu descer com segurança, depois uma lima de glide nessa mesma curvatura, e aí uma lima de shape para essa curvatura, talvez uma 2504, tá? E conforme eu vou progredindo e quanto mais intensas são as curvaturas, a minha lima de shape da curvatura respectiva naquele momento, ela também pode ser selecionada dentro de um taper menor, um taper 0,3, 0,4, tá? Nessas curvaturas apicais, o que eu usaria aqui, por exemplo, né, depois de uma lima, de uma inverter 1601, como um pré-glide, ou de um glide, esse pré-glide, essa exploração até com uma lima manual, mas a 1601 aí, ela realmente sendo muito bem usada e manuseada, ela pode dar bons resultados. Seguida de uma lima de glide, exemplo 1503, e depois uma de shape assim, entre aspas, né, mas uma de shape daquelas curvaturas, pelo menos naquele momento, uma 2503. E aí depois eu vou, de acordo com a minha análise, avaliação do caso, saber o quanto que eu preciso aqui ampliar ou não, eu vou ou aumentar a ponta, né, ampliar aí para uma 3003, 3503, ou vou pensar, considerar aí em aumentar até o taper, não só a ponta, né, posso manter às vezes a ponta 25 nesse momento e para um taper 04, enfim. Mas aí são mais detalhes, mais minúcias. O que eu gostaria realmente aqui que você saísse com a ideia é isso. Primeiro, tá olhando ali para o pico do Everest, você vai pegar quebrar isso daí em etapas menores. Então, olhou para aquela radiografia, já deu até aquele arrepio na nuca, você separa uma curvatura por vez. E aí você foca naquela curvatura, sempre lembrando de uma lima de glide e uma lima de shape para aquele momento, para aquela curvatura, ok? E importantíssimo no meio disso tudo, um super preparo, um super protocolo de irrigação, tá? Tanto a substância química auxiliar, sempre que você tiver com lima no canal, alternada por solução irrigadora de forma abundante, lavando bastante raspa de dentina entre as trocas de lima. E algo muitíssimo importante é a recapitulação do canal, que eu faço daí com uma lima C-Pilot 10, uma lima manual ali 8, 10, só para eu garantir que a cada curvatura que eu vou estar trabalhando, eu não estou formando degrau e eu estou passando, né? Então, um instrumento ali só para falar, ó, não estou acumulando raspa de dentina, não estou formando degrau, o trajeto tá ok, para eu dar continuidade, tá certo? Se você já usou, já aplicou, às vezes, essa técnica ou essa estratégia no seu dia a dia para dar conta desses canais, ou se você, assim como eu, também tem alguma história aí de carreira, né, que você dá uma suada frio quando você vê, né, hoje eu falo, minha vida é muito diferente, mas eu já suei frio olhando para esses molares inferiores, especialmente quando o paciente ainda apresentava um quadro de pulpite, né, porque aí não era, o desafio do canal não estava nem no canal em si, estava muito antes no controle de dor, né, mas conta aí pra gente, né, quando a gente compartilha, a gente sabe que a gente não tá sozinho, mais colegas passando por isso, e quem sabe vem uma dúvida aí até pra gente poder abordar mais pra frente. Tá ok? Beijo grande para você, a gente se vê no próximo vídeo.